Hoje, em Mestre do Metal, o mestre da metalurgia, Ian Russell, encara o desafio do LED Sled. Faz um tempo tive uma ideia maluca. Eu quis pegar um velho Packard e transformado num LED Sled pro meu amigo Tom. Olha, caramba! Ficou muito maneiro. E aí o Victor viu. Eu falei, ei Ian, você acha que o Tom um dia vai vender o carro? Ele respondeu, tá de brincadeira? Mas com um pouco de insistência, Victor comprou o carro. Surpresa! Eu comprei o Packard e não quero modificar tanto, mas eu quero modificar tudo. O Victor chegou e começou a desmontar o carro. Você cortou o carro? Pra mim, isso é coisa de bebê. À medida que eles avançam com o projeto, as coisas não saem como planejadas. Às vezes, construir um carro customizado não é bonito. Não nos estágios iniciais. Ian, meu carro! O que você fez com meu carro? Essa é uma nova aventura. E você sabe onde isso vai dar. Customizar geral, baby. Mestre do Metal. Victor queria que eu fosse lá para fazer um tipo de consulta. Eu estava chegando e o Packard já estava lá. Surpresa! Tô vendo. Faz um tempo que eu não vejo esse carro. Como tirou das mãos do Tom? Eu perguntei, ei Tom, você quer vendê-lo? Não, e como de costume eu fiz uma oferta e ele não pôde recusar. Quando vi o Packard pela primeira vez eu falei, ei, é um Packard, esse carro pode ficar tão legal quanto qualquer Mercury. O detalhe é que eu já achava esse carro lindo, mas me diz, o que você quer fazer com ele? Eu não sei, acabei de pegar o carro. Meu objetivo é botá-lo para competir com o Mercury. Eu quero que ele seja o novo LED Sled, ou seja, um devorador de Mercury. Se fizermos direito, podemos dar uma canseira no Mercury até dizer chega. Primeira frase da conversa. O Victor diz que vai ser o devorador de Mercury. Eu tô pensando no último Mercury que fizemos e ele cortou o teto fora. Aí eu pensei, caramba, não vamos cortar o teto desse Packard. No que quer que ele esteja pensando, eu só peço para que não mexa na linha do teto. É a minha parte favorita, é o meu orgulho do projeto inteiro. Tá, mas eu adorei como ficou o teto, ficou perfeito. O resto das linhas, nós podemos fazer pequenos ajustes nelas. Eu já vi os seus pequenos ajustes antes. Bom, sabe como é, mas tem que ficar diferente. Victor e eu já construímos vários carros juntos. Ele gosta de alterar de cabo a rabo todos os projetos dele, então quem sabe o que pode acontecer nesse. Você sabe que eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu sempre achei que podíamos ter ido mais além nesse carro e cortar seria um bom começo. A árvore da transmissão inteira tem que ser substituída por algo moderno. Então vamos ver o que podemos fazer, sabe? Ir melhorando. Victor foi meio vago. Tudo que eu arranquei dele é que o carro vai ser dirigível como o resto da frota dele. São todos veículos que rodam bem nas ruas. E é isso que falta ao Packard. Eu quero colocar essa banheira na estrada rodando a 110 por hora sem nenhum problema. Por onde começamos? Talvez a maneira mais simples de começar seja pegar um subchassi dianteiro de Camaro de meados dos anos 70. Assim você vai ter os freios a disco, direção hidráulica e os suportes para o motor V8. Acho que para colocar o carro em condições de dirigir, basta instalar uma suspensão dianteira moderna sob o capô, colocar um novo motor e aí vai andar a beça. Eu fico muito feliz em ver que esse carro vai dar um passo a mais. É uma máquina muito bonita. Eu acho que o que você adicionar vai fazer uma grande diferença. Eu não quero modificar tanto, mas eu quero mudar tudo, tá bem? Se eu não puder tirar proveito do seu talento, você cortou o carro. Pra mim, isso é coisa de bebê. Vamos fazer uma reformulação na carroceria toda. Estávamos tendo uma simples, pelo menos eu pensei, uma simples conversa sobre colocar uma dianteira nova no carro. Aí o Victor começou a andar ao redor do carro, falando em fazer isso, fazer aquilo. Felizmente, ele não está falando do teto, mas está falando de todo o resto. Queremos ressaltar os contornos e ressaltar as linhas e queremos deixar bem rebaixado. Quando eu estou perto do Ian, acende uma faísca e um monte de coisas começa a surgir na minha cabeça. Algumas ideias. Parece até que eu fico ligado na tomada. Estávamos falando do Packard e ele falou em devorador de Mercury. Tem que ser melhor do que o Mercury, blá, blá, blá. Aí ele pegou o Mercury preto dele, o desajustado, que nós construímos há alguns anos. É um carro muito bonito e ele está querendo superá-lo com o estilo do Packard. Eu duvido que o Packard não vai ficar melhor que o Mercury, porque todos os projetos que nós dois fazemos sempre ficam melhores. Eu vejo o Packard como o devorador de Mercury e pessoas vão comprar Packards por todos os Estados Unidos. Então, se você tem algum dinheiro, comece a comprar Packards. Então, tudo que precisamos é fazer algo mais bonito que o seu Mercury? Tudo bem. Eu passei muito tempo trabalhando debaixo do Mercury. Disso eu sei. E eu sei o que tem embaixo do carro.
E é bem limpo. Ele praticamente rasga a estrada. São duas classes diferentes numa exposição de carros. Customização leve e customização total. E é isso que eu faço. Esse carro saiu da oficina como customização leve. De algum jeito, caiu nas mãos do Victor. E você sabe no que vai dar. Customização total, baby. Tá na hora de tirar tudo. Eu topo. Demorou. Victor vai aparecer hoje. Ele disse que tem tudo. Ele tem todas as peças que precisamos para melhorar a suspensão dianteira. E eu vou começar a trabalhar para deixar o Packard pronto para a construção. Isso tá parecendo um déjà vu. Como se estivesse vendo tudo de novo. É impressionante. A parte legal desse projeto é que a parte imunda e nojenta já foi feita. Victor tem uma equipe na oficina dele. Eles já tiraram o motor e a transmissão. Já desaparafusaram toda a chapa dianteira. E já tá falando em veículos doadores. Eu acho que ele já tem tudo meio que encaminhado. Enquanto eu estava desmontando a dianteira, eu tinha certeza que quando a remontasse, não seria o mesmo carro. Victor já deu algumas dicas. A dianteira do carro é meio feinha, então eu estou desmontando e tomara que ao remontar esteja melhor. Saca só, trouxe sua dianteira. Você queria uma dianteira? É perfeito. Que negócio é esse? Grande Marquis 1997. Eu dei uma de maluco. Você acha? Acontece que, em vez de cortar a dianteira, Beleza. eu cortei o resto do carro fora. Só esqueceu de avisar a eles para pararem de cortar. Esse foi o problema. Eu fiquei surpreso quando ele chegou com o carro naquele estado. Mas como vocês puderam ver, dá para dirigir o carro. Aliás, o carro anda bem pra caramba. A buzina funciona e você tem que dirigir esse negócio. É muito confortável. Depois de cair na gargalhada, eu disse, tá legal, eu tô ansioso para cortar essa coisa. Mas o Victor dizia, não, cara, você tem que dirigir, o carro é confortável. Nada mal, hein? É, acho que ainda dá pro gasto. O palhaço se divertiu mais do que eu. Ele foi pro estacionamento dar cavalos de pau e se divertir. É como um vendedor de carros usados. O test drive fecha o negócio. Eu testei os pneus, dei uns borrachões, uns cavalos de pau. E vamos ficar com o carro. Quando ele voltou, ele falou, esse vai servir. Mas o Ian não sabe de nada. Eu tenho planos diferentes. No começo, quando conversamos, eu estava pensando só na dianteira nova. Faz sentido. Então, quando eu comecei a desmontar o carro e o dirigir, eu pensei, o carro todo. Utilizar tudo, até o assoalho, tudo que está aqui. Ar-condicionado, computador, motor, freio a disco, enfim, você sabe quanto tempo e dinheiro vamos poupar. Agora a história começa a fazer sentido. Por isso você deixou o assoalho. Por Você isso eu quer deixei colocar o a chapa assoalho. da carroceria nesse carro aqui. Victor bancou engraçadinho. Nós não vamos cortar o Packard, nós vamos usar tudo o que ele tem. Então, o desafio é colocar aquela carroceria neste carro. Queremos que ele seja um Grand Marquis 1997. Com roupa de Num Packard. Packard. O truque da roupa nova no velho rei. Resumindo, o Victor quer fazer uma troca de carroceria. Ele quer cortar a carroceria do Packard até o assoalho e colocar no assoalho do Grand Marquis. Você vai manter o painel ou vai mudar alguma coisa? Vamos manter o painel porque vamos aplicar fibra de vidro a partir do painel e modificar o que já existe. Vai ser tudo retrabalhado para um painel futurista interativo anos 50. Não me pergunte o que isso significa, mas parece ser muito bom. É um ótimo conceito, mas são dois carros muito diferentes. E eu quero colocá-los lado a lado para ver como vai alinhar. O entre-eixos não corresponde mesmo. Você chegou a medir? Parece que as proporções não chegam nem perto. Qual é o lance? Vocês chegaram a fazer alguma medição Eu usei o preliminar? dedão, olhei desse jeito aqui e desse jeito aqui. Eu não tô brincando. Fizemos algumas medições. Não me leve a mal, tem alguns centímetros daqui e dali que precisam de ajuste. Mas são muito similares, muito similares. É, a diferença é de menos de 30 centímetros. Eu sei que o Victor pensou muito bem todo esse processo, mas quando o colocamos lado a lado, dá pra ver muito bem que tem alguns problemas. Eu perguntei, cara, você mediu isso? Você parou pra pensar como fazer? Eu respondi, bom, mais ou menos. Você me conhece, eu sou sempre ambicioso. E você sabe que o meu forte é só olhar. A parte mecânica eu quero que se dane, é problema seu. O que eu quero é que isto encaixe naquilo. Como eu não sei, por isso Beleza. que eu estou aqui. Entendi. Acho que o meu maior problema hoje é dizer o seguinte. Quer saber?
Tudo bem, podemos fazer isso numa boa. Victor estava dizendo, vamos fazer isso. Ele pensou o suficiente para saber que eu sou capaz. Eu acho que isso é tudo que ele precisa. Outro trabalho molezinha, como sempre. Esse Você disse que esse serviço ia ser fácil. Como primeiro passo, se conseguirmos fazer este, espere até ver o que vem depois. Beleza. Parece que vai correr tudo bem. Victor deixou por minha conta e a única forma de saber é cortando tudo. Quando você pensa em cortar um carro, é bastante técnico. Mas quando eu penso em cortar um carro, é como tirar a tampa de uma latinha. E é exatamente o que vamos fazer aqui. Você tem um modelo e tem uma tampa, que nem sequer sabe que é uma tampa. Nós vamos pegar a tampa e tirar. O que mais me deixou animado foi que o início do projeto, muita coisa complicada já tinha sido feita. A desmontagem do Grand Marquis foi feita. Tiraram a carroceria. O Packard já foi bastante desmontado. A grande questão é, será que vão encaixar? Aí, esse lugar é meu. Vai pro banco do passageiro. Valeu. Vambora, vamos tirar a carroceria do carro. Separar a chapa de metal não foi grande coisa. Mas a parte mais difícil do Packard vai ser levantar a carroceria para que ela não distorça. É como tudo que eu faço. Faço da maneira mais simples. Eu poderia ter construído uma grande estrutura para erguê-lo, mas eu preferi enfiar o garfo da empilhadeira na janela. Esse é o velho truque do pano e da luva de soldagem. É só colocar na janela para não amassar a lataria e levantar tudo de uma vez. Tá aí um exemplo de um teto cortado resistente, nada deformado. Quem fez isso sabia o que estava fazendo. Bom, dito isso, esse chassi vai sair daqui de uma vez por todas. Vai com Deus. Muito simples, foi levantar a carroceria e se livrar do lixo. Tem coisa melhor chegando. Você deu conta do recado até hoje, mas não foi bom o suficiente. Acho que o grande desafio aqui são 50 anos de diferença em tecnologia. Você tem 2 grandes modelos de gerações completamente diferentes. Esse é o desafio. É como empilhar blocos. Eu vou colocar esse carro naquele carro e ver onde não encaixam. Ah, moleque. É assim que os pneus têm que ficar. A traseira assentou perfeitamente. O que mais me deixou satisfeito foi como o carro encaixou. Nenhum barulho de arranhão, nada de estranho. Simplesmente grudou no chão. A traseira ficou perfeita. É exatamente o que o Victor estava querendo. Ali está o grande problema. A verdade é que a traseira encaixou de forma tão perfeita que eu só enxerguei isso. Eu tive que ir até a dianteira do carro para ver o motivo pela qual ela estava levantada. Temos um grande problema na coluna A e na área do painel. Ele quer manter o painel original. Só que eu não sei se isso será possível sem afetar a estrutura do chassi doador. Eu preciso muito de tudo isso aqui. Eu já comprometi a estrutura de um. Vou comprometer a dos 2. O que está acontecendo é que o triângulo do Packard está batendo na área das janelas. E o Grand Marquis é uma caixa. É paralelo, linha reta em cima e embaixo contra triângulo. Quando você abaixa, não tem como encaixar. Com certeza deu um grande nó no nosso esquema. Justo quando eu tentava bolar o meu plano de ataque, o Victor chegou. Ei, como é que está, cara? Conseguiu, hein? Eu consegui. Mas eu tenho mais notícias para você. O chassi que você escolheu é perfeito em termos de largura. Os pneus encaixaram, a altura em relação ao solo está ótima. Os problemas aqui são o painel e o entre-eixos. Ian me mostrou que o painel não encaixa no carro. Extraoficialmente, e não levem isso ao ar, não ia caber e eu sabia disso, mas eu tinha que desafiar o cara. Todo mundo com quem eu falei o que eu estava fazendo, meus amigos disseram que não ia dar certo. Aí eu disse que já sabia, mas o Ian vai dar um jeito. O grande problema, na verdade, não é só a questão do espaço do painel, mas também o entre-eixos. A distância entre eixos do Packard é bem maior. Dá pra ver que vai precisar esticar pelo menos 25 centímetros a partir do centro do cubo da roda. Ok. Se liga, podemos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Sei. Se cortarmos o chassi e o esticarmos uns 30 centímetros, em termos de carro, aumentar 30 centímetros faz uma bela diferença. Se liga só, eu tô pensando o seguinte.
Se a gente cortar bem aqui Sei. e esticar, é bem genérico. É igual uma estrutura de escada. Simples. Isso resolveria o problema do entre-eixos no paralama dianteiro e do painel. Contanto que você concorde, eu gostaria de cortar o chassi e Corta, esticá-lo. estica, vamos ver no que isso vai dar. Eu expliquei ao Victor como resolver o problema do entre-eixos e do painel. E depois o levei para a traseira, que foi a parte onde eu gostei mais do resultado. Eu quero esse carro colado no chão, rebaixadaço, 2,5 centímetros abaixo da superfície e depois 1 centímetro acima, para não ter dúvida de que está grudado no chão. Victor balançava a cabeça, dizendo que não estava baixo o suficiente. Ele queria o carro socado no chão. Então, tá bem perto, mas ainda não tá lá. Este carro tem que raspar o asfalto da pista. Beleza. Depois da conversa com Victor, concordamos que precisávamos esticar o chassi 30 centímetros. O aumento de chassi vai ser muito simples, porque vamos simplesmente pegar peças existentes e separá-las um pouco umas das outras. Olha isso. Se quisesse, daria para fazer dele uma limusine. A forma como eles unem os chassis de fábrica é através de uma série de peças metálicas empilhadas e depois são soldadas em filete ao longo da junta. Eu estou fazendo o mesmo com o material não original mais pesado. Eu tenho um tubo retangular, imitando o formato do chassi original, e estou empilhando outras peças em cima dele, fazendo solda em filete em todos os lugares que eu alcanço, perfurando e soldando as partes que ultrapassam a junção original na extensão do chassi. Ou seja, é uma série de peças metálicas empilhadas, uma reforçando a outra. Aqui já está pronto. Hora de colocar a carroceria. Deixei bem rebaixado, do jeito que o Victor estava pedindo. Eu tive que trocar a combinação pneu-roda. O antigo era muito largo. Assim que eu instalei, o Victor chegou. Ei, Ian, como é que está? E aí, qual é a boa, cara? Onde foi que arrumou o pneu banda branca? Para ficar rebaixado, precisa de pneus finos de perfil alto. Então, eu usei o 560-15, banda branca. O visual é esse, você deixou rebaixado, está todo igual. Assim que cheguei e olhei para o carro, ele acertou de novo, ele me surpreendeu. Algum problema com a altura da traseira? Foi exatamente por isso que eu tive que colocar os pneus, porque as rodas de liga leve não deixavam o carro baixo. Então, eu coloquei pneus finos e ficou colado no chão. E quanto à dianteira? Parece que você resolveu todos os problemas aqui. Eu tive que abrir muito espaço. E aí começaram as más notícias. Quando você olha para o carro na parte traseira, está muito bem assentado. Tá tudo bem. A dianteira aqui é uma história totalmente diferente. Eu tenho que dar a notícia. Eu vou te mostrar como o paralama alinha. Ok. É apertado. Num esforço para tentar mantê-lo o mais intacto estruturalmente possível, eu fui afastando alguns centímetros de cada vez. Mas aqui na dianteira... Mas o que é que está impedindo de encaixar? É essa ponta aqui? Tá vendo aqui? O soquete do farol tá em cima do parafuso. Ok, a solução desse aqui é mudar isso de qualquer forma. Tudo isso aqui vai ser cortado. Isso vai aumentar alguns centímetros aqui onde ele sobe. Ele vai subir até aqui, fazer uma curva e descer. Logo de cara, o Victor me mostrou os faróis que ele está planejando usar. E eles têm uma orientação completamente diferente dos faróis do Packard. E ao mesmo tempo, a partir daqui de cima, vamos subir um pouquinho e depois vamos descer. Então vai ter um certo aumento. Victor quer fazer uma modificação total. Ele quer reestilizar todo o paralama dianteiro. Ou melhor, toda a dianteira do carro. É isso que ele está querendo fazer. Bom, se você está disposto a modificar a frente dos dois paralamas, então vai alinhar perfeitamente. Eu vou construir em torno da estrutura subjacente. Eu corto em 10 minutos. Eu vou fazer isso e podemos levantar os paralamas e o capô. Beleza, tô com você. Vamos nessa. Só vou eliminar tudo o que está no caminho. Eu vou deixar uma pequena área onde a frente se junta ao capô e só isso. Toda a área do farol e da grade vai sair do paralama. Bom, agora dá pra ver que tem bastante espaço. Isso muda tudo. Isso vai eliminar a dianteira feia do Packard e me ajudar a montar os paralamas sem ter nenhum problema com os faróis. E olha lá, encaixou. Vai ficar uma beleza. Caramba, olha pra ele. A dianteira é longa pra caramba.
Existe 1 milhão de maneiras de se reestilizar um carro. E eu sei que o Victor tem um plano. Ele tem pensado nisso faz um tempo. E não vai se contentar em medir um paralama e considerar que está pronto. Eu preciso acertar as linhas básicas com ele vendo para fazermos direito. Acho que um pouquinho mais para a sua esquerda. O paralama fica alinhado ao pneu. Antes de fazer isso, eu quero colocar isso aqui para que tenhamos um ponto alto. Nós vamos fazer exatamente como um artista desenha uma linha. Temos que bolar como vamos fazer um belo e gracioso arco. A primeira tentativa foi usar uma fita adesiva. Ficou horroroso. Só conseguimos linhas facetadas e retas. Vai subir 1 centímetro e depois começa a descer. Eu tenho um vergalhão. Ótimo. Eu tenho uma boa ideia de como os materiais funcionam. E eu tenho um vergalhão 316. Então era só prender no mesmo plano da fita que ele se curva graciosamente. Só o peso dele vai criar um arco perfeito. É isso mesmo, caramba, isso mesmo. Depois que ele colocou o vergalhão, ele me deu um pedaço de papelão. Então, o papelão vai ajudar a visualizar. Tenta aí. Sim, vamos ver. Vindo deste ponto... olha aqui. Assim está perfeito. Peguei o papelão, dobrei suavemente para acompanhar o contorno do carro. E eu pude literalmente ver o que ele estava pensando. No exato momento que ele simulou a parte superior do paralama, percebi imediatamente que ele queria chegar ao estilo Cadillac, final dos anos 40. Tinha uma curva ascendente bem pronunciada no paralama, e esse é um visual muito luxuoso. Vai fluir certinho através da linha lateral até a linha dianteira. Eu estava lá dizendo, muito legal, bacana. Ele ficou calado de novo. O design é ótimo, mas é muito trabalho de metalurgia. Você tem 1,80 m de um lado, mais 1,80 m, tem 3,60 m por 90 centímetros, dá mais ou menos 2 metros quadrados, além da metalurgia. Espero que conheça alguém que saiba fazer isso. Eu fiquei na dúvida se ia dar certo ou não. Essa é a dúvida. Ian disse que eu não ia cortar o carro. Pois é, por isso é que eu procurei ele. Eu não quero dizer que está acima da minha capacidade, mas eu nunca tentei isso. Eu já cortei vários carros, modifiquei várias coisas, mas nunca fiz 2 paralamas assim. Victor adora lançar um desafio. Tudo o que tenho a fazer é encarar. Eu tenho que realizar todas as tarefas que ele visualizou e estamos numa nova aventura. Vamos nessa. Eu sabia que poderia trocar a carroceria sem problema. Já os paralamas, como ele imagina, vão ser um desafio. Transformar a linha do vergalhão que o Victor colocou sobre o paralama para uma chapa de metal não vai dar muito certo. É fácil unir partes, mas criar uma coisa do zero é totalmente diferente. E é isso que ele está me pedindo para fazer. Tem que ficar parecido com o formato de uma batata chip. Se você conseguir visualizar, vai ser curvo na dianteira e curvo na parte de trás. Parecido com uma colher de molho. Tenho que começar por algum lugar, e acho que a linha principal do paralama é exatamente o que o Victor criou com o molde do vergalhão. Então, eu vou tentar criar a maior peça com as ferramentas que tenho. A primeira etapa é encolher as laterais da chapa e depois curvá-la. Não parece que fiz muita coisa, mas eu vou te falar. Com certeza as moléculas sentiram a pressão. Ouviu isso? É tenso. Isso é um desastre em potencial. O Victor está me pedindo para fazer uma coisa que ele conceituou com um pedaço de vergalhão e gesticulando bastante. Eu não tenho nenhuma planta, nem esboço. Eu só tenho a conversa e estou tentando construir um carro com isso. Pode acontecer qualquer coisa. Tá muito próximo do que eu preciso aqui, né? Mas dá para ver que é uma linha reta. Então, eu vou ter que arredondar aqui e tenho que arredondar aqui. Então agora vamos para a roda inglesa. Vamos ver o que acontece. As ferramentas que estou usando são básicas para qualquer moldagem de metal. Você pode encolher ou pode esticar. Se tiver disposição, pode construir um carro inteiro com essas ferramentas, se souber o que faz. Mas não vamos dar ideia para o Victor. Isso dá muito trabalho. Eu não tenho tanta ambição. Pausa para o café. Essa peça é a espinha dorsal do design, então tudo pode acontecer, mas você precisa estabelecer uma linha central. Eu não faço ideia no que o Victor está pensando, eu só estou tentando criar a linha que ele estabeleceu. Tudo para mim, até agora, tem foco estrutural no alinhamento. Essa é a primeira parte estética.
Tendo feito a seção superior curva do paralama, eu acho que vai ser o mesmo processo até o final. Na hora que acertei essa parte principal superior da peça, já era. O detalhe do paralama é que ele será formado por várias pequenas peças. Eu estou tentando colocar as chapas no carro e vou começar a montar as partes. É como se fosse um quebra-cabeça, do qual você vai tirando as peças. Mas eu vou poder ir fazendo seções menores nessa curvatura inversa que ele estava falando. Para deixar a linha do paralama no formato correto, eu tive que cortar, e assim que decidi qual seria a linha de junção apropriada, o desafio era fazer com que elas fluíssem igualmente. Eu não quero que pareça um monte de placas soldadas. Eu quero que seja uma superfície suave e aerodinâmica. Eu nunca recebo um pingo de elogio. Eu faço isso o dia todo, só para comprar comida. Você podia pelo menos latir, né? Essa é uma medição avançada. Enfim, pode ser definitiva ou não. Eu tô tentando deixar aerodinâmica. Não quero fazer isso 2 vezes. Eu acho que ficou muito bom. O problema vai ser o Victor achar que ficou bom. Ian, como é que está? Aham. Está fluindo bem pra caramba. É isso aí, cara. O bom foi que o Victor chegou e imediatamente deu pra ver o brilho nos olhos dele. A diferença no lado original é reto, sem graça, nada. E esse lado aqui, com essa subida e formando uma curvatura aqui, parece que o paralama usou anabolizantes. Um lado não usou, esse lado usou. Entendi. Tá proporcional, fluindo, e ele vai devorar o Mercury. Eu vou te contar, eu tava bastante estressado com a questão da criação do paralama, mas se tá satisfeito, agora o grande desafio é o que vamos fazer com a grade. Eu não pensei em nada pra cá. Eu te trouxe uma surpresa. Vamos lá fora que eu vou te mostrar qual é a minha ideia. Beleza, vamos ver o que você quer. Victor tem uma equipe que faz um monte de coisas. Victor disse que tinha uma surpresa pra mim. Ele tinha alguma coisa lá fora. Eu vinha pensando nisso faz tempo também, igual eu venho pensando num monte de outras coisas. E agora ele estava olhando pra mim pensando, o que é que esse cara quer fazer? Ai, não. Um Mercury? Qual é o ano? É 50 igual aos outros? Mercury 1950 é outro projeto. Eu pensei em usá-lo para te ajudar a terminar a dianteira daquele projeto. Minha nossa. Você podia vender isso fácil. Tem gente atrás dessas peças. De tudo quanto é lugar. E tá em perfeito estado. Pois é, perfeito estado. Todo mundo quer saber de onde veio. E a história que eu sei é que um dos amigos dele, algum tempo atrás, tentou cortar o carro, customizar e deu tudo errado. Parece que o Victor pegou metade do carro para fazer o Mercury 4 portas. Felizmente o cara não cortou a dianteira, que é o que precisamos. Olha aqui, não precisamos dos paralamas, nada. Eu só quero a abertura e a grade. Toda a abertura e a grade. Esse aqui é o para-choque dianteiro original 1950 e o traseiro. Isso é muito irado, cara. Eu tava empacado naquela lateral do paralama, pensando o que íamos fazer com o centro. Se íamos ter que fazer alguma coisa parecida, mas... se você não for apegado a ele, eu vou cortar aqui mesmo e levar pra oficina. Ele falou, Vitor, você é apegado a esse negócio? Eu respondi, é claro que sou apegado, é uma dianteira de Mercury 1950. Estou te trazendo a abertura frontal, a boca. Aí ele olha pra mim e diz que acha que precisa de um pouco mais do que a boca. Importa se eu sou apegado ou não, temos que cortar mesmo. Beleza, tá legal, é isso aí. Vamos nessa. Assim que ele olhou pra mim, eu vi que tinha topado. Então eu corri pra oficina pra pegar as ferramentas. Eu tô pronto pra cortar essa parada. Ele saiu com uma serra e eu falei, espera um minuto, essa aí é uma dianteira de $3.000. E aí ele começou a cortar pra valer. Construir um carro customizado às vezes não é nada bonito nos estágios iniciais. Todo mundo sabia que isso tinha que acontecer. Mas passar pela experiência é um pouco traumático às vezes. Eu não podia acreditar, eu falei, nossa! Fim de papo, cara. Nunca mais vai ser como antes. Ian, meu carro, o que você fez com meu carro? Aí eu me virei e vi o cachorro do Ian. Cara... ele tá preocupado. Até o cachorro pensou, você acabou de cortar um Mercury 1950? Olha a cara dele, tá triste. Cara, foi mal. Você vai ficar legal.
Foi por uma boa causa. Vamos levar o Mercury lá pra dentro pra ver como fica. Fiquei apreensivo ao levar a dianteira até o Packard. Eu dizia, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Lá vem ele. Que viagem, hein? Quando Ian colocou a grade, ficou com um visual de macho. Parecia um bulldog. Literalmente. Talvez por isso o cachorro tenha ficado bolado. Deve ter pensado que era um parente dele. Ah, olha só. Eu tô vendo o caminho certo pra vitória. A grade mudou completamente a dianteira, mas vai demorar um pouco pra terminar. Eu tenho que tirar muito ainda de cada peça pra colocar na posição. Essa grade levou o carro a outro nível. Estou preparando a dianteira de Mercury para o Packard. Estava bastante enferrujada por causa do abandono. O que eu vou fazer é tentar tirar o máximo possível de ferrugem para ter uma ideia de como vai encaixar no carro. Encaixou. Onde eu estaria totalmente fora, agora está lá dentro. O visual ficou muito bom no encaixe com os paralamas, mas é muito largo. Parece que a dianteira vai ter que ser cortada em 3 ou 4 pedaços. Ao redor dos faróis, acho que vai encaixar bem nos paralamas. Eu vou cortar e encaixar os pedaços aos poucos. Ao redor do farol, o encaixe com o paralama ficou perfeito. E não queremos que fique vesgo nem esquisito, então eu vou construir um gabarito para que fique paralelo e na mesma orientação. Eu posso soldar bem no soquete do farol. Queremos que os dois fiquem no mesmo plano e ainda fiquem paralelos. O detalhe importante é posicionar os faróis para que eu possa prender a grade e seguir em frente com a chapa de metal. Eu tenho que fazer todo o paralama do lado do passageiro, que é o espelhado do que eu fiz do lado do motorista. E depois, eu vou aplicar uma chapa ao redor dos faróis. Os paralamas são tranquilos. A maior preocupação é essa ponta e como o capô vai encaixar no formato da grade. O nariz do Packard chega a um ponto em que, se você continuar naquela trajetória das duas laterais, vai ficar na forma de um pequeno triângulo, e não queremos isso. Queremos que tenha um capô bem acentuado. Então, o Victor tem outro capô de Mercury que eu vou ter que cortar para que a frente fique um pouco mais abaulada. Esse é o capô do Mercury. Veio do mesmo carro, dá pra ver que tá em ótimo estado. Só que tá feio porque tá completamente enferrujado. Mas não é ferrugem profunda, é superficial. Dá uma dor no coração ter que cortar esse capô. O Victor tem os recursos, nós vamos cortá-lo. Alguém daria uma grana preta por isso aqui. A decisão já foi tomada. Eu não tenho o que fazer. Por incrível que pareça, a única parte que vamos poupar é a única parte no capô que tem um amassado. Tem algumas coisas que eu não cortaria, e essa é uma delas. Isso vai ser dureza. Eu vou fazer com que o capô do Mercury 49 fique ainda mais valioso. Eu vou mentalizar só isso. Que pena. Seria muito mais fácil tentar enxertar uma pequena seção do nariz, mas eu quero a parte de cima. Eu vou ter uma junção muito mais forte sobrepondo a peça no Packard, resultando num grande formato de losango. É por isso que eu estou detonando o capô. Mas isso vai nos dar uma janela de oportunidade artística. Até que não ficou tão ruim. Conseguimos melhorar aquele Packard horroroso. O Packard parece um bico de ave, um bico bem grande e fino. O Mercury é um carro bem mais largo e baixo. E acabou dando tudo certo até aqui. Eu nem acredito que encaixou. Ver como o capô do Mercury encaixou foi um alívio. Agora eu vou ver o que fazer com a parte inferior. O detalhe legal da grade do Mercury e do capô é que tem essa trava de fábrica no lugar. Então, baixando essa seção, você vai ver que tem uma estrutura aqui projetada para encaixar aqui. E como eu preciso baixar isso, eu vou ter que cortar em algum lugar. Então, eu vou cortar onde está amassado e depois vou consertar e finalmente soldar de volta. Eu vou colocar uma chapa bem aqui.
Agora eu tenho a pista livre para terminar a dianteira e vai dar tudo certo. Para falar a verdade, unir esses dois capôs foi um processo até que bem fácil. Mas os contornos nos dois lados são bem diferentes. Essa aqui é a altura da superfície do capô. Vamos seguir em frente e você vê como vai se afastando. Comparado ao início. E vai continuando assim até se unirem. Então, essa transição aqui vai ser muito difícil de fazer. E é uma outra curva composta. Então, aqui, onde eu quero mudar, eu estava pensando... Se eu colocar uma entrada de ar, como se vê nos Mercurys, de repente, o contorno não precisaria ser feito. Viraria uma entrada de ar. Não sei de onde veio a ideia das entradas de ar no capô do Mercury, mas você vê sempre. É um lance bem legal. Ele quebra um pouquinho o perfil lateral do capô. E como temos um contorno irregular, eu acho que seria a solução perfeita. Um pouco de ação e vamos ver o que conseguimos com isso aqui. Na verdade, até que não ficou tão ruim. E definitivamente resolve de uma vez o problema da irregularidade. A minha primeira ideia foi colocar a entrada de ar para frente, mas não tão para frente, mas em algum lugar entre aqui e aqui. Mas eu sei que o Victor gosta do elemento clássico. Eu tenho algumas ideias de como fazer isso. Só preciso convencer o Victor das ideias. Eu estou trabalhando no arredondamento dos cantos inferiores do capô. Você vê isso sempre em Mercurys customizados. E eu vou simular um perfil lateral para incorporar a entrada de ar. Eu tenho que mostrar isso ao Victor. Esse aqui é o novo formato da abertura do capô. E eu vou finalizar o contorno do paralama com a haste de solda menor. Vai ser uma bela borda arredondada que se vê em vários customizados. Acho que o Victor deve gostar disso. E como é que está? E aí, cara? Eu tô aqui unindo o capô. Isso aí, que diferença, cara. Eu não vi o carro há muito tempo. Eu cheguei lá hoje e o carro estava uma loucura. Acompanha o resto das curvas do carro. Curva, 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 curva. Quanto mais eu dava para ele, mais ele continuava indo além das minhas expectativas em termos de tudo que ele fez para mim. E ficou muito bom, mas o que vamos fazer agora aqui com o capô? Bom, aí é que tá, sabe? A transição do Mercury pro Packard é um pouco estranha. Assim que o Victor digeriu o visual da dianteira do carro, ele gostou bastante. Mas aí tive que contar para ele sobre o problema, que é o contorno lateral do capô. Eu quero mostrar para ele o molde dos painéis laterais e ver o que ele acha da ideia das entradas de ar. Olha só, eu fico feliz por você ter gostado da dianteira. Eu só fiz isso porque eu sei que gostou do visual do outro carro, mas o posicionamento da entrada de ar é uma coisa que eu tô em dúvida, se vai à frente ou atrás da linha de eixo. Olhando para ele em proporção, acho que não deveria ser bem na metade, um pouquinho mais para frente aqui. Onde você quiser. Deixa-me ver, entrando um pouquinho, mas não deve ser tão drástico, a abertura seria aqui. E daqui eu vou desenhar. Acaba e aumenta não mais que meio centímetro descendo. Assim você teria a linha de entrada de ar. Victor adorou a ideia. Nós só precisávamos definir a posição. Ele quer proporcional com o capô. Nós chegamos a uma solução e eu estava me sentindo aliviado, mas o Victor tinha ainda mais ideias. A modificação ainda não acabou, então não faça isso não. Ainda está cedo. Eu já encerrei, cara. Chega de 10. Eu ia dizer para não comemorar antes do fim, porque ainda não acabou. Eu ainda tenho algumas cartas na manga que eu nem falei com o Ian ainda. A modificação ainda não acabou. Beleza. Eu quero muito levar o carro lá para minha casa e ficar admirando ele todas as noites. Assim eu posso senti-lo, quero olhar para ele. Ele estando lá, você me conhece. Vai ter uma ligeira modificação. Com certeza.
Eu sabia que, levando o carro para casa do Victor, a cabeça dele ia encher de ideias. Ele olhou pra mim e disse que era uma boa ideia, mas vi pela cara dele que ele achou que tinha terminado. Eu tô me sentindo como um alpinista que acabou de conquistar o pico do Everest e o Victor na traseira do carro com um plano totalmente novo. Quero que isso fique protuberante. Eu estou pensando em dar o carro para o Craig. Tá bom. O único problema é que é o aniversário dele em algumas semanas. O melhor momento para agir é quando a inspiração está no ar. Então eu falei pro Victor, vamos cortar e você vai entender o que eu tô falando. Quando ele falou comigo, eu não consegui entender muito bem o que ele queria dizer. E daí se der muito trabalho para chegar lá? Nossa, ficou sensacional. O que conta é o resultado final. Calma, Ian. Eu não coloquei no seguro ainda. Beleza, acho que vamos ficar com esse. Pois é, tá legal. Mas você não está usando o cinto de segurança. Ah, Versão brasileira Audiocorp.